Fala pessoal, tudo bem? Que prazer enorme estar aqui com vocês de novo no nosso Papo Saúde, esse podcast que já é um sucesso, esse trabalho aí investido, desenvolvido pela nossa querida Unimed Itaúna, sempre oferecendo pra gente um conhecimento especial. E hoje, num dia ímpar, nós estamos recebendo aqui ele que é extremamente conhecido e um grande profissional que Itaúna tem o prazer de ter um grande especialista aqui, um homem dedicado e principalmente um médico renomado conosco aqui. Dr. Ivens vem para o nosso podcast hoje para falar aqui no Papo Saúde sobre a saúde da mulher e principalmente do Outubro Rosa. Dr. Ivens, seja muito bem-vindo. Marceliano, o prazer é nosso, né, estarmos aqui com vocês nessa sexta-feira tão bonita, né? E falarmos um pouquinho aí sobre o Outubro Rosa e em especial também sobre a saúde da mulher, focado na prevenção, tanto da mama como de outras doenças dos órgãos femininos, genitais. E agradecer também à Unimed pelo convite feito à minha pessoa para falar algumas coisas a respeito da prevenção, que estamos cursando o mês de outubro, que é considerado o mês rosa, que é a prevenção do câncer de mama. Então, assim, é um prazer enorme estar aqui, podendo levar à população de Itaúna alguns dados importantes com relação à prevenção desse câncer que é o mais comum da mulher. Excelente, doutor. O senhor é um nome sempre muito pedido e muito desejado estarmos aqui. A mulher, ela está se cuidando mais, essas campanhas como Outubro Rosa têm ajudado muito para fazer o diagnóstico precoce dessa doença tão difícil, pela sua vasta experiência, como é que o senhor vê essa evolução a partir das campanhas e o autocuidado da mulher? Olha, Marcelina, é assim, essas campanhas sempre são bem-vindas, né? Porque conscientizam a mulher da prevenção do câncer de mama, que é o câncer mais comum da mulher. Então, lá no nosso serviço, por exemplo, a gente sempre há um aumento grande das mamografias realizadas no mês de outubro. Sempre dá um acréscimo. E quanto mais cedo você prevenir o câncer de mama, assim, melhores são os resultados na sobrevida da mulher. Então, isso é um fator importante, a prevenção, né? Tudo em medicina é prevenção. Você tem que prevenir. E o câncer de mama é o câncer mais comum da mulher. 25% de todos os cânceres da mulher estão relacionados à mama. Então você vê que é o câncer mais comum da mulher. E é muito bem-vinda uma campanha como o Outubro Rosa para dessa conscientização da mulher na prevenção desse câncer tão comum no sexo feminino. Então, as mulheres têm que conscientizar que a partir de 40 anos ela tem que fazer a mamografia anualmente. Inclusive agora, recente, tem uns 3 semanas, o Ministério de Saúde já determinou que o rastreamento começasse aos 40 anos. Era de 50 em diante. Mas com o apoio da Sociedade Brasileira de Mastologia, com o apoio da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, nós conseguimos reduzir esse rastreio para 40 anos. Então, aquela mulher tem, a partir de 40 anos, mamografia anualmente. Naquelas mulheres que têm um histórico familiar positivo, ou seja, parentes de primeiro grau, ou seja, mãe ou filha, essa paciente tem que começar o rastreio um pouco mais cedo, aos 35 anos. Então, isso tem que ser conscientizado pelas mulheres, porque o câncer de mama tem cura. Só para vocês terem uma ideia, o câncer de ovário é muito mais letal do que o câncer de mama. Não sei se vocês sabiam disso, mas o câncer de mama é curável nas suas fases iniciais. Então, a prevenção é de suma importância para reduzirmos a mortalidade desse câncer feminino. Excelente, doutor. E a gente sabe, né, que hoje Itaúna, graças a Deus, a gente tem profissionais muito especializados para ajudar nessa investigação, nessa rastreabilidade. Existe alguma coisa que a mulher possa fazer
antes de ir ao médico, antes de procurar o serviço especializado, fala-se muito do toque, do autoexame. O senhor pode falar o quanto isso pode ser importante, em que momento a mulher deve fazer isso, claro, né, o quanto que esse toque pode ser importante para ela identificar alguma coisa, suspeitar de alguma coisa e procurar o serviço médico? Marceliano, essa é uma boa pergunta. É o seguinte, o que o autoexame pode ajudar? O autoexame, ele deve ser feito pelo menos uma vez ao mês. E o ideal é a mulher fazer esse exame logo após o ciclo menstrual terminar, ou seja, na primeira fase do ciclo, onde vai ser mais fácil você examinar a paciente. No período menstrual é mais difícil, a mama fica muito entumecida. Então, toda alteração que a mulher, porventura, notar nas suas mamas, é importante ela fazer o exame e, posteriormente, ela procurar um médico especialista na área. Então, o autoexame, por si só, já nos ajuda muito. Além de conscientizar para essa paciente o fato que ela vai ter que procurar um clínico, vai ter que procurar um ginecologista, vai ter que fazer uma mamografia na pesquisa daquele possível alteração que ela viu na mama. Então, o autoexame, uma vez por mês, fora do período menstrual, principalmente na primeira fase do ciclo, é muito importante ela fazer isso. Excelente, doutor. E me diz uma coisa, aqui no nosso Papo Saúde, esse trabalho da Unimed, nós trabalhamos muito com a prevenção. E você, doutor, falou de prevenção várias vezes aqui, o quanto ela pode ser eficiente. Existe um estilo de vida que pode contribuir negativamente para o surgimento do câncer? Ou o inverso, existe um estilo de vida, alguma coisa que possa ser feito para reduzir as chances desse câncer dentro daquilo que a ciência nos oferece? Fique à vontade, doutor. Olha, Marcelino, tem alguns fatores de risco na mulher. Um deles é o álcool. Impressionante, O né? álcool, em grandes doses, realmente tem provado que aumenta o risco de câncer de mama. O cigarro, nós não temos dados ainda conclusivos na literatura que possam dizer que o cigarro é um fator de risco. Outro fator de risco, o uso de contraceptivos hormonais. Aumenta o câncer de mama? Aumenta. Mas o contraceptivo hormonal é usado muito nas fases iniciais da paciente, da mulher, quando ela está começando a atividade sexual. Então, nessa fase inicial da mulher, que entre dos 8 a 25, 28 anos, o índice de câncer de mama é muito baixo. Uhum. Muito baixo. O índice de câncer de mama aumenta muito depois de 40 anos. Então, mas tem trabalhos relacionados que o contraceptivo pode aumentar o câncer de mama. Mas, como a mulher usa o anticoncepcional na sua fase muito mais precoce, né, e normalmente nessa fase o índice de câncer de mama é muito baixo, então não teria tanto problema assim. Agora, a partir de 40 anos, aí sim teríamos uma maior probabilidade de nossa paciente desenvolver um câncer de mama em relação aos contraceptivos hormonais. Outra coisa muito importante que sempre perguntam a gente no consultório é com relação à terapia de reposição hormonal, né? Aquela terapia Ótimo. que é com relação à menopausa. A sintomatologia da menopausa, ondas de calor, fogachos, pele seca, diminuição da libido, insônia. Foi feito um estudo muito grande no ano de 2002, 2003, que é o chamado o estudo WHI, que mostrou que a terapia de reposição hormonal elevaria um pouco o risco do câncer de mama. Fizeram 2 braços no estudo. Um braço que só usava estrogênio e outro braço que estudava que a paciente usava estrogênio mais progesterona. No braço que as pacientes usavam só estrogênio, que eram pacientes esterectomizadas, que não tinham útero, o câncer de mama não aumentou. Nos casos que a paciente tinha útero intacto, que usava estrogênio mais progesterona, houve um certo aumento na incidência de câncer de mama. Então foi questionado, seria a progesterona a vilã da história e não o estrogênio? Ficou essa dúvida, porque no braço que só usou estrogênio não houve aumento.
No braço que usou estrogênio mais progesterona, houve um certo aumento. Então isso, quando caiu na mídia, isso foi um auê tremendo. Então, todos os pacientes chegaram no consultório, eu não vou usar mais o hormônio que dá câncer de mama, e isso e aquilo. Mas, ao mesmo tempo, elas esquecem que na menopausa tem a osteoporose que já começa a manifestar, ela começa a ter maior risco de fratura, ela tem um ressecamento vaginal, ela tem uma diminuição da libido, ela tem uma osteoporose que pode se instalar, pele seca, ressecamento vaginal. Então, os benefícios da terapia de reposição hormonal é muito benéfico. Então é o seguinte, mas desde que a paciente faça um acompanhamento médico, fazendo anualmente, esse risco torna-se muito pequeno. Excelente. Em termos de Itaúna hoje, doutor, em termos de Itaúna hoje, para a pessoa que está fazendo o tratamento ou que está em processo de investigação, vamos falar de Itaúna, o seu trabalho aqui, presta um serviço aqui, eu sei que você tem colegas muito bons aqui também. Hoje, o que a gente encontra em Itaúna em termos de cuidado da nossa saúde, nesse segmento que você atua tão bem há tantos anos? O cidadão itaunense, ele pode ficar tranquilo que nós temos aqui hoje profissionais, recursos, tecnologia suficiente para dar a ele um tratamento digno de um grande centro? Boa pergunta, Marceliano. É o seguinte, hoje lá no Hospital Ovídio Machado tem um mamógrafo muito bom, muito da melhor qualidade, que foi instalado na gestão do Neider, que foi uma obra do Fernando, meu filho, que já foi secretário de saúde. O hospital acabou de receber agora um mamógrafo, é um segundo mamógrafo. E tem 2 clínicas aqui em Itaúna particulares que têm o mamógrafo. Então, assim, em termos de rastreamento, não tem o menor problema em fazer. Além disso, nós temos 3 ou 4 mastologistas na cidade da melhor competência. Doutora Érica, doutora Ana Maria, doutora Diana, e tem outras que estão inclusive atendendo pelo SUS, operando mama pelo SUS. Então, assim, em termos de propedêutica, em termos de terapêutica, Itaúna está muito bem servido. Inclusive, esse mamógrafo do SUS que está instalado no Hospital do Ovídio chegou novíssimo, tem 1 ano no máximo, da melhor qualidade. Os outros também são da melhor qualidade. Então, em termos de prevenção, eu acredito e tenho certeza que as mulheres não precisam procurar profissionais fora de Itaúna, porque aqui tem toda a propedêutica e toda a terapêutica necessária. Excelente, doutor, que bela notícia. E ainda dentro desse contexto, uma vez recebido o diagnóstico, pelo senhor ou por outro profissional, enfim, pelo serviço público ou pelo trabalho que é feito, né, com os profissionais da Unimed. Quais são os passos, doutor? Uma vez diagnosticado, né, um determinado tipo de câncer, né, principalmente na mama, qual é o próximo passo? Como é que a pessoa se comporta? Qual a importância da família nessa hora? Conta pra gente um pouquinho pela sua experiência. Bom, hoje está se procurando fazer cirurgias menos mutiladoras possível, né? Uhum. Então é o seguinte, a paciente recebeu uma mamografia com BIRADS 4, BIRADS 5, que nesse caso ela tem que fazer um estudo histopatológico, o primeiro passo é fazer uma biópsia, né? Ela vai biopsiar e ver qual tipo de tumor, porque o câncer de mama tem várias subdivisões histológicas, o lobular, o ductal in situ, o ductal, e ele com suas várias subdivisões. Então ela vai fazer a biópsia. Se a biópsia for positiva, ela vai fazer uma cirurgia. E tem várias cirurgias. Pode ser uma mastectomia radical, pode ser uma setorectomia, pode ser uma quadrantectomia. Então, dependendo do estadiamento que foi feito esse tumor, a paciente pode fazer essas 3, 4 tipos de cirurgias que eu falei. Uhum. Então, os mastologistas estão cada vez mais procurando fazer cirurgias menos mutiladoras possíveis. Por quê? Porque a mama é algo muito feminino. Sim. Então, quanto menos você intervir na mama da mulher, melhor.
Então, dependendo do estadiamento, você pode fazer as cirurgias menos mutiladoras e salvando, inclusive, a paciente. E, lógico, existe casos que você não tem como fazer uma quadrantectomia, uma sectorectomia. Você tem que fazer uma mastectomia radical, em casos mais especiais. Nesse caso, você pode fazer a mastectomia e depois fazer a plástica reconstrutora da mama. Doutor, a hereditariedade, essa palavra tão difícil, ela tem uma influência muito grande? É também hereditário? Olha, 5 a 10% dos cânceres de mama são hereditários, principalmente relacionados aos genes BRCA1 e o BRCA2. Esse exame pode ser feito, por exemplo, se a paciente, a mulher, tem a mãe ou a irmã que já teve câncer de mama, essa paciente é considerada paciente de risco. Então, pode ser que ela precise fazer um estudo genético. E esse estudo genético já é feito no Brasil, que é a pesquisa do gene BRCA1 e BRCA2. É feito em qualquer laboratório, principalmente nas grandes cidades. Ainda é um pouco mais caro, mas assim, pode ser feito e se você persistir, se a mulher tiver esses genes, BRCA1 e BRCA2, ela é uma paciente de muito alto risco. Então, essa paciente, obviamente, ela tem que ficar muito atenta com relação ao seu futuro, né? Então, existem até casos que a paciente, se ela tem muita pessoas na família e ele já é possuidor do BRCA1 e BRCA2, essa paciente pode, inclusive, estar indicada a mastectomia bilateral. Doutor, quando eu era criança, as pessoas que às vezes, né, os casos que a gente tinha ciência de que, eu tô falando de 40 anos atrás, 35 anos atrás, falava-se assim, nossa, fulana tá com câncer. E praticamente era condenado ali à morte dela e assim por diante. Aí ela aí desenvolvia depressão, uma série de coisas. E também se falava assim, nossa, se ela tivesse dinheiro ali para os Estados Unidos e não sei o quê. É, Hoje, a medicina brasileira, em si, tratando de câncer, em que nível nós estamos, né, fazendo um olhar mundial? E esse cenário mudou, né, doutor? Esse cenário do eu estou com câncer e eu vou morrer, pelo que eu percebo, a gente teve uma evolução muito grande. Eu queria ouvir os seus comentários, você que teve a oportunidade de já clinicar há décadas, né, fazendo esse trabalho. Olha, Marcelina, assim, a mastologia brasileira está em altíssimo nível, Que bom ouvir isso, doutor. altíssimo nível, né? Então, você tem excelentes especialistas aqui em Itaúna, Belo Horizonte, São Paulo, Rio. Então, o nosso nível hoje se equipara à Europa e aos Estados Unidos. Então, não quer dizer que a paciente está com câncer de mama, ela está com o destino selado, né? Tem muitas pacientes que vivem 15, 20, 30 anos, ficam curadas do câncer. Eu tenho várias pacientes que já tiveram câncer de mama e estão curadas, né? Tem 16, 20 anos. Isso não quer dizer que a paciente tenha câncer de mama, bom, agora o meu destino está selado, né? Vai depender basicamente do estadiamento da doença, né? É o mais importante você estadiar a doença antes de operar, né? Durante a cirurgia tem o anatopatologista que vai examinar e a partir daí você vai fazer o estadiamento e aí sim, não quer dizer necessariamente que ela está com câncer de mama, ela está com o destino já definido. Então, assim, aí que a gente fala a precocidade do rastreio, que quanto mais cedo você descobrir um câncer de mama ou qualquer outro tipo, né, não seja só de mama, melhores são as chances dessa paciente sobreviver muitos anos, né? Excelente. Excelente, doutor. É extremamente otimista ouvi-lo. E você que já tem uma trajetória impressionante, né, de atendimentos, fazendo essa narrativa para a gente, nos confortando aí com a situação em que o nosso país, no quesito saúde, né, e principalmente no quesito câncer que nós estamos trabalhando aqui hoje, está importante. Homem tem câncer de mama, doutor? É boa pergunta. Por incrível que pareça, tem. Mas o câncer de mama é 100 vezes mais comum na mulher do que no homem. Então, outro fator de risco que eu me esqueci de falar é a própria idade. Quanto mais velha a paciente
expor, aumenta o risco de câncer de mama. Então, por isso que tem que fazer o rastreamento todo ano. Você vai parar de fazer tal ano. Né? Entendi. Mas é óbvio que nas mulheres mais idosas, 70, 80 anos, o câncer de mama é muito mais indolente. A agressividade é muito menor do que relacionada à agressividade nas mulheres mais jovens. Quanto mais jovem for a mulher, mais agressivo é o câncer de mama. E quanto mais velha, não necessariamente, mas nas grande maioria dos casos, é um câncer menos agressivo. Olha que interessante. E o câncer de mama é 100 vezes mais comum na mulher do que no homem. Mas o câncer de mama no homem, ele é muito agressivo. Entendi. Doutor, e as plásticas? Hoje a gente vive um culto à estética muito grande, né? Então, tem mulher que quer aumentar o peito, tem mulher que quer diminuir, tem mulher que quer colocar ele para frente, tem mulher que quer colocar ele para baixo. Enfim, tem uma série de questões. Existe alguma relação alguma relação que associando o câncer a algum tipo de cirurgia plástica ou alguma intervenção que é feita? Ou, Marciliano, isso não tem nada a ver, a questão da estética era tratada como uma questão da estética, o Brasil domina isso muito bem, o mundo domina isso muito bem. Como é que fica essa relação? Porque às vezes a mulher tem vontade de colocar e ela não coloca porque fala, nossa, vai colocar um corpo estranho dentro de você. Tem outras que é o contrário, não, é bom que você coloca, que se já tiver alguma coisa. Enfim, como é que fica isso vindo de um especialista? Bom, a plástica em si, por exemplo, a colocação de silicone, né, de prótese de silicone, ela não aumenta o risco de câncer, Ótimo. né? Se não tem ainda dados conclusivos na literatura a esse respeito. Agora, o que pode acontecer é de uma prótese dessa romper, aí sim dá um processo inflamatório. Mas não é câncer, é um processo inflamatório que não deixa de ser um corpo estranho dentro da mama da mulher. Né? Mas em relação à malignidade, por enquanto nós não temos na literatura algo que cite que essas próteses seriam um fator de risco para câncer de mama. Então é o seguinte, o culto, né? Hoje o culto à beleza está assim, muito avançado, então as mulheres querem realmente se produzirem. Então, isso tem aumentado muito as plásticas mamárias. Mas, do ponto de vista de malignidade, essas próteses de silicone ainda não tem na literatura algo que nos proíba ou seja um fator de risco para câncer de mama. Então, pode colocar que não tem nenhum fator de risco, a não ser que rompa, que aí vai ser um processo inflamatório na mama, mas independente do câncer de mama. Então tá liberado, pode colocar aí, quem tiver com vontade, coloca aí o silicone que vai ficar muito feliz e muito bonito. Bom, doutor, uma outra pergunta importante. O leigo, ele às vezes confunde, embora a gente tenha hoje alguns canais de informação, tal como o nosso Papo Saúde aqui, mas assim, o que é benigno e o que é maligno em se tratando de câncer? Dentro da sua competência e para um leigo entender, o que seria isso? Bom, a gente tem um tumor benigno, que é muito comum, que é o fibroadenoma, né? É muito comum em pacientes mais jovens. E, obviamente, tem um tumor maligno. Então, e é muito, não é difícil você detectar isso pela mamografia. No ultrassom também é muito tranquilo. No fibroadenoma, por exemplo, que é um tumor benigno, ele é mais comprido do que largo. E o tumor, ele é mais largo do que comprido. Então, no benigno, o longitudinal é maior do que o AP, e ao contrário do maligno, o AP é maior do que o longitudinal. Isso a gente vê com no ultrassom com muita facilidade. No Então, exame de imagem a gente consegue ver. Vê isso. Então, a mamografia vê, né? E o ultrassom vê. O que o ultrassom vê, não vê e a mamografia vê? São microcalcificações pleomórficas em meio centímetro quadrado. Então, esse é o câncer inicial da mulher, que são as microcalcificações pleomórficas. Né? Então, isso o ultrassom não consegue ver. Então, por isso que a mamografia é importantíssima na prevenção do câncer de mama. Porque essa lesão, só a mamografia é capaz pega. de identificar. Então, ultrassom
e a mama e a mamografia, eles não são exames excludentes, são exames complementares entre si. Por quê? Muitas vezes a paciente tem uma mama densa, mama muito densa. O que quer dizer mama muito densa? Mama que tem muito tecido fibroglandular. À medida que a mulher vai envelhecendo, esse tecido fibroglandular paulatinamente vai sendo substituído por tecido adiposo. E algumas vezes isso não acontece. Então, nas mamas densas, é mais difícil você detectar um câncer de mama na mamografia do que nas mamas adiposas. Nas mamas adiposas é muito mais fácil você detectar um câncer. Então, muitas vezes, a mama está muito densa, o radiologista escreve lá no laudo. Sugerimos a complementação com ultrassonografia mamária. Aí entra o ultrassom. Então, ultrassom não é para rastreio, o rastreio é a mamografia. O ultrassom ele serve para complementar o estudo mamográfico. Então, eles não são exames excludentes, eles são exames complementares entre si. E nós temos um outro exame hoje, que ainda o aparelho ainda é muito caro, eu acho que em Belo Horizonte só tem 2 ou 3, que é a tomossíntese da mama. É uma mamografia ampliada em 3D, mas o exame é muito caro, ainda é caro, não é acessível à população e o aparelho também é muito caro. Mas é um passo a mais, né? Então a gente vai ter a mamografia, a gente vai ter o ultrassom, nós vamos ter a tomossíntese e além disso nós temos a ressonância magnética, que também a gente pode lançar a mão naqueles casos duvidosos. O problema da ressonância é que é um exame ainda um pouco mais caro do que a mamografia, bem mais caro. Mas também serve para dirimir dúvidas com relação à provável patologia maligna. Então nós temos esses exames: ressonância, tomografia, tomossíntese, mamografia e ressonância. Então nós temos 4 exames que nos ajudam muito, demais da conta. Então não tem como passar desapercebido. Perfeito, doutor. E que bom que nós temos hoje tanta tecnologia e tanta experiência aplicada numa doença que é muito ruim e que a gente sofre muito. Todo mundo conhece alguém ou passou por algum familiar nesse sentido. Doutor, obesidade, etnia, existe alguma coisa sobre isso também, como fatores que podem, de repente, contribuir para o surgimento? Queria ouvir o seu ponto sobre isso. Obesidade. Aquelas mulheres obesas que têm um índice de massa corporal acima de 30 kg por metro quadrado têm um risco maior. Uhum. Tá? Com etnia, nós não temos ainda Um es- nada conclusivo, mas a Uhum. obesidade sim. Então, naquelas mulheres obesas que têm um índice de massa corporal acima de 30 kg por metro quadrado, essa sim tem um fator de risco para o câncer de mama. Isso já está definido na literatura. Ótimo saber disso e realmente cuidar da saúde na prevenção para isso que programas como o Papo Saúde, né, tá aqui trazendo profissionais especialistas como o senhor. Doutor, para a gente fechar esse nosso bate-papo aqui extremamente técnico e absolutamente reflexivo, deixa uma mensagem importante aí no nosso Outubro Rosa, principalmente para as nossas telespectadoras e telespectadores, essa audiência fantástica que a gente tem aqui. Deixa para a gente uma mensagem importante. Olha, Marceliano, medicina como um todo, o melhor que você tem que fazer é a prevenção, né? É igual que os antigos falavam com a gente. É melhor prevenir do que remediar. Então, na parte feminina, o que nós temos hoje de prevenção? Mama, mamografia, anualmente, a partir de 40 anos, todo ano. Pacientes com risco, mãe ou irmã com câncer de mama, a partir de 35 anos. Mama. Por exemplo, colo do útero. O que nós temos de prevenção? Papa Nicolau, que é o exame de preventivo. E pelo Instituto Nacional do Câncer, a nova diretriz que nos mandaram há 2 anos atrás, a paciente deve iniciar o rastreamento aos 25 anos. E se ela chegar aos 65 anos de idade, se ela estiver antes dos 65 anos, os 3 últimos Papa Nicolau estiverem normais, ela está liberada de fazer a prevenção do colo do útero. Agora,
Com relação ao câncer de ovário, câncer de endométrio, câncer de vagina, câncer de vulva, infelizmente nós não temos rastreio. Nós não temos screening, Sim. no modo inglês de falar. Então, o que a mulher tem que fazer? Qualquer lesão que porventura ela apareça na vagina, na vulva, obviamente ela tem que procurar o ginecologista. O câncer de vulva antes era mais restrito às mulheres mais velhas, 60, 70 anos. Mas agora, devido à liberalidade sexual, está muito mais comum também na fase jovem, principalmente o HPV. Agora, infelizmente, o ovário e o endométrio nós não temos rastreio. E o câncer de ovário, inclusive nos Estados Unidos, ele é chamado de assassino silencioso. Por quê? Ele não dá sintoma nem sinal. Então, o que a mulher tem que fazer? Anualmente procurar um ginecologista, fazer um exame clínico bem feito, fazer uma propedêutica bem feita. E nós temos para o ovário e para o endométrio a realização do ultrassom. Mas ele não é screening, mas é que é a arma que nós temos. É a ferramenta que É a nós ferramenta temos. que nós temos. Infelizmente, ainda nós temos alguns marcadores biológicos, mas que ainda não chegaram à sensibilidade e especificidade ideal para isso. Então, câncer de colo tem rastreio, câncer de mama tem rastreio. Aos outros é a ida ao consultório e fazer a prevenção. Aí o médico vai ver se tem alguma lesão, vai pedir um ultrassom e coordenar a propedêutica dessa paciente. Senhoras e senhores, tivemos a oportunidade aqui hoje de estabelecermos um bate-papo especial e absolutamente técnico, realmente uma consulta online que a gente pode ter a título de informação. Doutor Ives, muito obrigado pela presença. O Papo Saúde agradece demais, a Unimed agradece demais a sua contribuição e, claro, a sociedade é que ganha com isso. Espero que nós tenhamos a oportunidade de conversarmos de novo e que você traga novamente mais novidades para a gente no quesito prevenção. Olha, Marcelo, eu que agradeço, né, o convite. Espero ter sido útil em algumas posições. E, assim, a prevenção é o melhor remédio. Sabendo que o câncer de mama é o mais comum de todas as mulheres. 25% de todos os cânceres da mulher serão de mama. Né? Nos Estados Unidos, onde tem as melhores estatísticas mundiais, se a paciente viver até os 80 anos, ela vai ter 12% de chance de ter um câncer de mama. Então, é uma estatística muito alta. Então, o que a paciente tem que fazer? Tem que prevenir. Então, é o seguinte, faça a sua prevenção anual, Papa Nicolau, mamografia, faça um ultrassom anual. Isso vai impactar muito a sua qualidade de vida. Excelente, muito obrigado, doutor. E então, assim, nós terminamos mais um dos nossos grandes assuntos aqui, trabalhando o Outubro Rosa, no Papo Saúde Podcast aqui, um trabalho realizado pela Unimed, recebendo cada vez mais convidados especiais. Não se esqueça, assista o vídeo, compartilhe, leve para sua família, leve para sua mãe, para sua irmã, para sua filha, para sua namorada, para todo mundo que você entenda que é importante conhecer. Papo Saúde, a sua informação a um clique de você.